Senhor, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, meus amigos que estão ao alcance aí da minha voz. Hoje eu quero trazer uma questão muito importante na Palavra de Deus. Vamos falar sobre fogo estranho. Você sabe o que é fogo estranho? Está escrito no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 em diante. Você sabe o que é fogo estranho? É uma pergunta muito importante, né? Eu aqui lá com meus botões, fiquei muito tempo pesquisando sobre isso, porque quem quer levar fogo estranho diante do altar do Senhor? Ninguém quer. Nós queremos levar um fogo puro, um fogo santo, um fogo agradável aos olhos do Senhor. Ninguém quer levar fogo estranho. E eu queria saber o que é esse negócio de fogo estranho, para que eu não levasse comigo de jeito algum no altar de Deus esse tipo de fogo que é condenável por Deus. E aí eu fiquei pensando, os filhos de Araão, junto com Araão, eles tinham o cargo do sacerdócio, de entrar no santuário. E Deus também falou sobre eles entrarem no santuário, para administrar o santuário. Eles teriam que todo dia acender o fogo do altar. Levítico 6 está dizendo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E também o sacerdote não podia ficar todo o tempo entrando dentro do altar. O sacerdote deveria entrar cada manhã. Toda manhã o sacerdote iria entrar para acender o fogo sobre o altar. E como eles entravam então? Haveria o turno, os turnos, né? Inclusive os filhos de Araão é aqueles que faziam o turno, que entravam na casa de Deus. Eles eram as pessoas escolhidas por Deus. Por que fogo estranho então? Alguns dizem que Deus proibiu os filhos de Araão, né? Em Levítico, capítulo 16, versículo 1 e 2, Deus proibindo Araão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Falou para Araão. Então havia os turnos. Inclusive Zacarias era um sacerdote também. No seu turno, o anjo apareceu para ele e falou sobre o nascimento de João Batista, né? Isso já na época de Jesus. Então, aqueles homens pegaram o seu incensário, entraram na casa do Senhor e de repente o fogo do altar saiu e queimou eles, torrou eles ali, viraram torresmo com incensário na mão. Aonde está o erro? O que eles fizeram de errado? Aí vem a pergunta. A única coisa que esses homens fizeram de errado é trazer fogo estranho. E fogo estranho está dizendo o que é? Essa palavra fogo estranho, traduzido em hebraico, quer dizer zur, que possui diferença de aplicações e forma e se traduz conforme o caso de zur, que quer dizer desviar-se, ser um fogo estrangeiro, um fogo estranho, profanar, o que é vulgarização ou banalização daquilo que é sagrado ou santo. Isso é fogo estranho. Eles trouxeram esse tipo de fogo para dentro da casa do Senhor. Também, fogo estranho é santificar aquilo que é vulgar e comum, aquilo que não é aceitável por Deus. E eles simplesmente fizeram isso. A ordem de Deus, presta atenção, era pegar brasas vivas, brasas de fogo, do altar do holocausto, e acender os seus incensários dentro da casa de Deus. E o homem tinha que entrar na casa de Deus, tinha que se consagrar primeiro. Não podia beber vinho, não podia entrar de qualquer maneira. Então,
tinha que pegar as brasas vivas do altar do holocausto, do altar do sacrifício do cordeiro, e pegar aquelas brasas vivas e fazer um incensário. Aí Deus cheirava aquele incenso como cheiro suave e recebia aquele incenso. Aonde eles erraram então, pastor? O que eles fizeram foi que eles não tinham se consagrado, e eu não sei por que o motivo, não sei se tinham bebido, não sei o que tinha acontecido, que eles não entraram na casa de Deus já com medo de ser fulminado, e foram lá na rua mesmo e pegaram fogo estranho, pegaram o seu próprio fogo, produziram o seu próprio fogo para entrar na casa de Deus. E quando entraram na casa de Deus com aquele fogo que não era tirado do altar, do holocausto, do altar do sacrifício do cordeiro, aquelas brasas não eram tiradas ali do altar do sacrifício do cordeiro, o próprio altar do sacrifício do cordeiro e a arca da aliança, Deus estava ali e saiu fogo de Deus e consumiu os dois. Nadab e Abiú morreram ali torrados, tostados diante da presença de Deus. Gente, hoje muitas pessoas querem fazer a obra à sua maneira. Deus não aceita a obra à nossa maneira. Tem que ser do jeito que Deus escolheu. O céu não é meu, o céu não é seu. Nós temos que entrar lá em cima do jeito que Deus escolheu, para que nós tenhamos direito ao reino do céu. Temos que fazer a obra do jeito que Deus escolheu. Se Ele disse que o fogo tem que tirar do altar do cordeiro, não pode sair de outro lugar. Tem que ser do altar do cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na cidade santa pelas portas. Não tem outra maneira. Temos que lavar nossas vestiduras no sangue do cordeiro. Aleluia! Não pode ser de outra maneira. São 4 pecados que não tem perdão. E o primeiro pecado que não tem perdão é não aceitar Jesus como Salvador. Não aceitou Jesus, está escrito, o nome dele não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Segundo pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não entende as coisas de Deus, não blasfeme, meu filho. Não blasfeme, minha filha. Não faça a obra de qualquer maneira. Vai orar ao Senhor, pedir entendimento. Diz que Daniel, Deus se agradou dele, porque tudo que ele não entendia, ele buscava a Deus o entendimento. Então, Deus falou, desde o primeiro dia, que tu aplicaste o teu coração a compreender os mistérios do reino do céu, é ouvida a tua voz no céu. Temos que buscar entendimento, tem que ter paciência. Às vezes não vem na hora a resposta, demora um pouquinho, mas que vem, vem. Deus responde. Deus é maravilhoso quando vê uma pessoa insistindo em buscar uma interpretação. É coisa linda. Então não é de qualquer maneira. Aquele fogo era o fogo santo. Tinha que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Segundo pecado que não tem perdão é blasfêmia com o Espírito Santo. Primeiro, não aceitar Jesus. E o terceiro pecado que não tem perdão é suicídio. A pessoa, depois que se suicida, será que ela vai dizer, Senhor, me perdoa porque eu me suicidei? Não tem jeito. E o quarto pecado que não tem perdão, está escrito lá no livro de Apocalipse, é todo aquele que aceitar o número da besta e o número do seu nome. Contra esses, não está escrito o seu nome no livro da vida. Não pense que alguém aceitando o número da besta e o número do seu nome vai entrar no reino do céu, porque não vai, não tem jeito de entrar. Então não aceite, chipe em você algum tipo de sinal, algum tipo de aliança com Satanás, porque naquele dia você não vai entrar lá. Se tiver uma pessoa querendo que você faça uma aliança com o diabo por causa de dinheiro, por causa de algum cargo, por causa de alguma coisa, essa pessoa não tem autoridade de conduzir você ao reino do céu. Você pode perder a sua salvação. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga, pois isso também é fogo estranho diante do Senhor.
Existem muitos fogos estranhos e nós temos que perceber. Diz que o Elias, ele estava dentro da caverna e passou um fogo, mas ele olhou para o fogo e viu que Deus não estava no fogo. Mas se Deus não estava no fogo, quem deveria estar então naquele fogo? Quem deveria? Para mim é o diabo. Então tem muitos fogos que não é de Deus. Tem o fogo da língua, o fogo da fofoca, o fogo da calúnia, e a Bíblia relata que esses fogos são estranhos diante do Senhor. A Bíblia relata também dizendo que o fogo da língua arde e leva a pessoa até o inferno, quando é usado pelo mal. Mas diz que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram no meio do fogo e não se queimou, porque tinha alguém ali com eles, protegendo ele do fogo. Alguém tinha um domínio do fogo. Esse homem é Jesus Cristo. Ele tem o domínio do fogo da língua. Se alguém está enfiando a língua em você com fogo estranho, se alguém está defamando você com fogo estranho, fique sabendo que você vai andar no meio desse fogo e não vai se queimar com o fogo da língua, porque Jesus está contigo. Jesus não vai deixar. Você também foi escolhido como sacerdote do Senhor, sacerdote e rei. Diz a Bíblia Sagrada que nós somos sacerdote e rei perante o Senhor. É o que a Bíblia fala, né? O sacerdote, ele só poderia entrar uma vez por dia. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Levítico, o sacerdote entrará cada manhã, e colocará lenha sobre o altar. E você também é sacerdote. Você tem que botar lenha no altar de Deus, para que o fogo do Espírito Santo caia sobre a vida, não só sua, mas de toda a igreja. E diz a Bíblia que a palavra do Senhor fala bem claro sobre que em Apocalipse está dizendo, capítulo 1, versículo 6, pode observar na tua Bíblia, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, e a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E Ezequiel está dizendo a nossa missão. E Ezequiel capítulo 44, o versículo 23. E o meu povo ensinarão a distinguir, quer dizer, a discernir entre o santo e o profano, e farão discernimento entre o impuro e o puro. E diz mais, entre as trevas e luz, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o joio e o trigo. Deus vai dar esse discernimento entre virgem louca e virgem prudente, entre aquele que será tomado e aquele que será deixado. Deus dá o discernimento para você não errar e não acender fogo estranho perante o Senhor, e não deixar também ninguém acender fogo estranho perante o Senhor. Porque Deus escolheu você para uma grande obra. Guarda isso. Há muitas pessoas que profanaram o altar com fogo estranho. Pessoas que não eram autorizadas a nem entrar lá dentro. Diz que o rei Uzias, ele tentou entrar dentro do santuário, os sacerdotes resistiram ele na porta, e ele queria fazer força, dizendo que ele era o rei, ele era o tal. Quando ele entrou lá dentro, diz que a lepra saiu na testa. E ele mesmo se apressou em correr do templo, porque ele viu que ele estava invadindo uma área que não era dele. Deus mandou ele reinar, mandou o sacerdote oferecer sacrifício pelo povo, interceder diante de Deus pelo povo. E você é sacerdote, hein? Preste atenção, você tem que interceder pela sua família, pelos irmãos da igreja, pelo aquele que está enfermo. Mas diz também que o profeta tinha outra função. O profeta já representava Deus diante do povo. Ele era a boca de Deus diante do povo. Ele era profeta. Então, estava tudo nos seus devidos lugares. Por que acender fogo estranho? Diz a palavra do Senhor coisas horrendas que aconteceram num homem chamado Beltesazar. E foi lá, pegou os utensílios de Deus,
e começou a beber nos cálices sagrados, nos vasos sagrados, a zombar com as suas mulheres. De repente uma mão apareceu sem corpo, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufassim. O maior medo de todo mundo ali, que Beltesazar tremia quando viu aquilo, é porque ele sabia que aquela mão que furava pedras na parede, escrevia, porque ali não era construção de cimento armado, ali as construções eram tudo de pedra. Ele sabia que aquele dedo que estava escrevendo na parede era o dedo que começou a escrever a Bíblia nas paredes, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Ele sabia que era o dedo de Deus. Quando foram interpretar, ninguém sabia. Ninguém era reconhecido lá no céu. Feiticeiro não era reconhecido no céu, não tinha intimidade com Deus, para Deus falar nada. Aí os astrólogos também não. Nenhum dos magos também tinha intimidade lá no céu. E nenhum poliglota que conhecia a todos os idiomas, dialetos, também não tinha entendimento de que letra era aquela. Aí mandaram chamar o esquecido Daniel. Esquecido. Ele era velho. Achava que nem ele era o mesmo. Aí a primeira coisa que o rei perguntou, Daniel, tu és o mesmo? Ele não respondeu nada. É o povo que ignorou ele. Tem muita gente ignorando os velhinhos e não sabe que os velhinhos, com ele está a sabedoria. Já pensou se fosse hoje em dia? O Noé estivesse aqui, as pessoas iam jubilar Noé. Ia jubilar Abraão com 100 anos de idade e dizer, sua obra acabou. Sua obra acabou, Abraão, porque você ainda está com 100 anos de idade. Foi ali que começou a obra, onde ele teve Isaac. Ele com 100 anos e Sara com 90, né? Deus sabe o que faz. Coitado de Moisés, estivesse na época de hoje, subindo no monte com 120 anos, com seu cajadozinho na mão, e está lá subindo o monte. Coitado de Moisés. Deus faz a obra no tempo que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, escolhe quem Ele quer, e tem que ser do jeito que Ele quer, aleluia. Não aceita fogo estranho, Ele não aceita fogo estranho, Ele não aceita oração contrária, é fogo estranho, Ele não aceita calúnia, é fogo estranho, Ele não aceita pessoas que estão preocupadas porque você é usado por Deus. Você, menina, você, rapaz, você, homem de Deus, é usado por Deus. Tem gente preocupada com você, orando contra você, porque você está ameaçando o cargo dele. Você está ameaçando o cargo dele e ele sabe que já perdeu essa unção há muito tempo. Em vez de ele orar para Deus te abençoar e te usar mais ainda, está usando oração de fogo estranho, pedindo até a Deus para parar você, mas ninguém para você, ninguém encosta em você, porque Deus tem uma obra na sua vida e ninguém vai impedir o poder de Deus de acontecer na tua vida. Não se preocupe com o fogo estranho, se preocupe em levar fogo de Deus para dentro da casa de Deus, o fogo de um coração puro, o fogo de um homem que ora, que se consagra, de uma mulher santa, de um homem santo, que está preparando-se para ter mais comunhão com Deus, preparando uma igreja para herdar o reino do céu, não é o reino da terra, não, o reino do céu, e também conquistar o que Jesus conquistou na cruz, porque o pacote vem cheio. Tem gente que diz que não precisa você orar pela prosperidade, pela cura divina, está tudo errado, são homens desconcertados. São homens que não estão buscando a Deus, porque o pacote está cheio, as promessas de Deus estão cheias. Você tem direito à salvação, mas tem direito também à cura divina. Pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. Leva um fogo santo diante do Senhor. Você tem direito também à prosperidade, porque Deus, o teu Pai, é o dono da terra, é o dono do planeta Terra. E a Bíblia diz, reinarão com Cristo em toda a terra. A
Haverá um milênio que você vai voltar com Cristo para governar. E o reinado nunca mais vai acabar. Porque o teu reinado é para sempre. Então busque prosperidade. Se quem falou que só o ímpio que pode prosperar, você também pode prosperar. Deus te deu um casamento feliz. E é tudo aqui para a terra. São bênçãos para a terra. Lá em cima não se casa, nem se dá em casamento. Então casamento é bênção para a terra. Já está no pacote que Jesus fez na cruz do Calvário, colocando essa herança para você. E ele teve que morrer para você ter direito à herança. Tá bom? Um novo testamento foi feito com o sangue dele para você ter direito a essa herança. Então não tenha medo, não. Não tenha medo de levar um fogo santo diante do Senhor. Não tenha medo dos fofoqueiros, não tenha medo dos invejosos. Há dois grupos de pessoas no mundo: o que causa inveja e o que tem inveja. E você tem que ser aquele que causa inveja, não aquele que tem inveja. Você tem que ser aquele que tem admiração pelo próximo, que você ora pelo próximo para Deus levantar o próximo, e não aquele que de inveja tenta parar o próximo, tenta caluniar o próximo, tenta tirar o próximo do seu caminho. Não! Deus tem uma obra contigo. E se Deus tem uma obra contigo, ninguém vai tirar aquilo que Deus já projetou na tua vida. Há um decreto escrito lá no reino do céu a teu respeito. Há um decreto que tem muita gente levando fogo estranho para o altar de Deus. Mas há um decreto a teu respeito. Você que quer seguir a Deus sinceramente, receba hoje essa vitória. Receba hoje essa palavra. Levanta-te, resplandece. Porque tua luz não é para ficar escondida, não. Jesus é contigo na terra dos viventes. Aqueles que oferecem fogo estranho, não fiquem em pé na presença de Deus. Não fica. Que Deus te abençoe por essa palavra. Esse pobre coitado que aqui está, enviando uma palavra que Deus está me usando, talvez até como uma mula que foi usado para Balaão, hein? Talvez até como aquele animal brabo, que quando Jesus chegou, aquele animal, mandaram, pega aquela mula lá. Mas, pessoal, essa mula nunca foi montada. Quem montar nessa mula, a mula vai jogar para cima. Quando Jesus sentou em cima da mula, a mula ficou calminha, porque ele veio trazer boas novas aos mansos, aos humildes de coração, aos aquebrantados de espírito. Ele está falando com você. Moisés era um homem brabo, mas depois se tornou o homem mais manso da face da terra, porque teve encontro com Deus. Diz que Pedro era nervoso. Já pensou um crente andar armado do teu lado? Era Pedro. Tirou a espada e cortou a orelha do Malco. Jesus foi lá e colocou a orelha no lugar e falou assim: meu Deus, se eu não coloco a orelha desse soldado no lugar, não era só eu que ia morrer era todo mundo, ia morrer os 12. E Deus queria dar prosseguimento ao seu ministério, né? Mas a Bíblia diz que mais tarde Jesus falou com ele: quando tu te converteres, e Pedro achava que ele era convertido, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Diz que quando ele se converteu, diz que ele passava na rua e a sombra dele curava os enfermos. Só a sombra. Mas não é a sombra que curava, nós sabemos disso, porque o salmista Davi falou: Senhor, tu és a minha sombra, a minha direita. Era Deus que estava na sombra dele fazendo milagre. Era Jesus que estava fazendo os seus sinais. Guarda essa palavra. Tem milagre para você, tem um decreto assinado. Ninguém pode tirar você daquilo que Deus te deu. Ele deu para você e ninguém pode tirar. Eu te abençoo. Eu te abençoo hoje como ministro de Deus, como servo de Deus, como pequenininho de Deus. Eu te abençoo hoje em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até um próximo Cruzar de Antena. Deus te abençoe, querido. A paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus.